ao vivo. Nós acabamos de entrar aqui no ar, Joaquim. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrarem na sala, saberem que nós estamos ao vivo. Ok. Eu vou aqui compartilhar também na minha página, para que as pessoas que não estejam no Verdade e Luz também possam ver. Interessante que ainda não apareceu aqui para mim. Mas estamos ao vivo. Então, Joaquim. Para Joaquim. mim apareceu. Apareceu? E você tem feito aí algumas palestras ao vivo já? Estamos começando, né, a usar esse recurso abençoado, né, da tecnologia. Isso. Para que a mensagem não pare e o alimento espiritual não cesse de confortar, né? Você sabe que eu percebi aqui exatamente aquilo que Paulo, né? Aquilo que Cristo, na verdade, fala para Paulo. Eu acho que eu não sei se sou eu, você deve estar com o WhatsApp, talvez. Está fazendo um barulhinho quando alguém faz alguma coisa, né? Só um minuto que eu tô... Acho que era o meu aqui que faltava dar mais uma silenciada. Tá bom. Boa tarde, Sérgio. As pessoas já estão chegando aqui na sala. A Vera Muti, a Zilda, sempre nos acompanhando, né, Zilda? Boa tarde, boa noite, já quase. Obrigado, viu? E eu vou tentando aqui, vamos esperar só mais alguns poucos momentos para que as pessoas entrem na sala e já vamos dar início, então, à palestra do nosso amigo Joaquim, que gentilmente acatou o nosso pedido. Tá aqui. Acho que eu não estou conseguindo compartilhar por aqui. Eu tenho que entrar na minha. Muito bom. Marcelo Seron, boa noite, boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Vamos lá. Cláudia, bem-vinda. Ué, o Joaquim caiu aqui. Joaquim, acho que eu te derrubei sem querer aqui, hein? Não, estou aqui. Voltou, que bom. Tá ótimo. Muito bem. Bom, eu acho que nós já estamos com o horário. Oi, Mário, boa tarde, muito bem-vindo. Juliana, Cláudia. Muito bom vê-los por aqui. Bom, Joaquim, já estamos com 17 horas, 2 minutos. Os 2 minutinhos que abrimos as portas para que nossos amigos pudessem entrar. E eu acho que agora eu posso deixar a palavra com você. Eu pediria que iniciasse aí com uma oração, como é de costume, e depois, no final, eu volto. Adriana, boa tarde, que bom vê-la por aqui também. Te mandou um abraço também, viu, Joaquim? Adriana Obrigado. O Mário do Campos Salles, nós estamos aqui com muitos amigos queridos nos acompanhando. Muito bem, é com você. Uma boa tarde para todos, obrigado pela audiência e, Joaquim, obrigado pelas palavras que vai nos trazer. Até já. Oi, Edson, eu que agradeço, gostaria de agradecer a direção do Centro Espírita Verdade e Luz, a todos os trabalhadores, a direção da casa, quem nós abraçamos à distância, né, através do nosso irmão Edson, que nos deu essa oportunidade de trabalho, a qual nós agradecemos profundamente. Um caloroso abraço a todos que nos acompanham nesse momento, que Jesus, em sua bondade infinita, não nos falte no coração. Eu gostaria então de convidá-los a uma prece antes de nós conversarmos sobre o tema desta tarde. Então pediria a todos, convidaria na verdade a todos, para que juntos elevemos nosso pensamento ao alto, buscando a figura de Jesus, nosso mestre, nosso modelo incomparável, a seus emissários divinos,
espíritos bondosos, incansáveis na seara do bem, a quem rogamos assistência para o trabalho desta tarde. Esteja conosco, Jesus, dentro sempre da nossa necessidade e merecimento, abençoando a cada um dos companheiros que conosco dividem esta tarefa. Muito obrigado, Senhor. Muito bem. Irmãs queridas, irmãos queridos, a nossa proposta hoje é fazer um bate-papo sobre um tema que nós retiramos do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que consta no capítulo 5 desta obra, item 19, chamado O Mal e o Remédio. Este tema, ou este artigo, é uma instrução espiritual que chegou em Paris no ano de 1863, atribuída ao espírito Santo Agostinho. Como todos devem saber, Santo Agostinho foi um dos mais ardorosos colaboradores de Allan Kardec durante o período da codificação. Há, inclusive, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, uma menção do espírito Erasto, discípulo de São Paulo, fazendo uma referência a esse grande apóstolo do cristianismo, um dos pais da igreja, né, a quem a cristandade deve os seus mais sólidos alicerces. E, na sequência, logo após a instrução de Erasto, nós temos uma nota do codificador Allan Kardec, também fazendo uma referência a Santo Agostinho, e a forma como esse grande espírito, ao chegar na espiritualidade, conseguiu entender o cristianismo em toda a sua pureza original e passou a se tornar um dos maiores propagadores do cristianismo e do espiritismo do plano espiritual. Então, esse extraordinário trabalhador do Evangelho dita várias instruções, tanto em O Livro dos Espíritos, como em O Evangelho segundo o Espiritismo e outras passagens da codificação, mas essa mensagem nos chama a atenção porque consideramos ela muito relevante para o momento que estamos vivendo. Afinal, estamos um pouco desesperançados, um pouco aflitos, não é? Achando que nossos males têm uma proporção maior do que deveriam, e todos buscamos remédio e muitas vezes buscamos em lugares que não são os ideais para se buscar. Então, a instrução de Santo Agostinho, ela é muito relevante, não é muito longa, eu não vou ler essa instrução na íntegra, apenas destaquei alguns trechos de alguns parágrafos que chamaram mais a nossa atenção, né? A nossa forma de ler muitas dessas instruções, aprendemos com uma grande professora que nos deu a dica de entrarmos em cada parágrafo de uma mensagem como um cão farejador buscando a sua ideia central. E ao encontrar a ideia central, procuramos anotar em poucas palavras a margem da mensagem. Hoje os senhores devem perceber que a maioria dos livros possuem bordas largas, justamente para favorecer as anotações. Então, anotamos ali aquilo que chamou a nossa atenção e acabamos por detectar que a instrução de Santo Agostinho, nesta obra, ela tem pelo menos 3 pontos relevantes. O primeiro ponto, não é, que chamou a nossa atenção, é o consolo para as dores humanas. O segundo ponto, né, estaria na escolha das provas. E o terceiro ponto, na fé como remédio para as dores humanas. Então, a gente vai ler a instrução de Santo Agostinho e vai comentar à luz da doutrina espírita, à luz do nosso conhecimento, né, e da inspiração que o alto nos favoreça. Antes da gente entrar nessa instrução, aqueles que quiserem, porventura, abrir o seu evangelho, né, ou como eu fiz aqui, abrir uma guia no computador,
para nos acompanhar, sugiro que abram, então, no capítulo 5, item 19. Enquanto você apanha seu evangelho, nós vamos fazer uma introdução que é a seguinte. Esta mensagem de Santo Agostinho, ela está no capítulo 5, que chama-se Bem-aventurados os aflitos. Esta expressão, bem-aventurados os aflitos, vem de um ensino de Jesus que está no Sermão do Monte, aquele que foi trabalhado pelo Evangelho atribuído a Mateus, em 3 capítulos, capítulos 5º, 6º e 7º, que, aliás, é o evangelho mais didático para estudo do Sermão da Montanha, considerado um dos mais importantes discursos de Jesus. E as bem-aventuranças, como todos devem se lembrar, são em número de 8. Esta que estamos trabalhando é a segunda bem-aventurança enunciada por Jesus. E ela causa um certo desconforto para muitos que travam contato com essa instrução pela primeira vez. Porque é difícil para muitos compatibilizar a expressão bem-aventurados, que significa felizes, com a expressão aflitos ou sofredores. Afinal de contas, como conciliar essas duas coisas? Qual é a utilidade de sofrer para ser feliz? Né? A maioria das religiões de natureza cristã, que não consideram a alma criada antes do corpo, que não consideram a reencarnação, tem uma dificuldade muito grande para explicar o sofrimento. Para que vocês tenham ideia, recentemente nós estudamos um livro muito interessante de um dos maiores teólogos do Brasil, um padre da Arquidiocese de São Paulo, formado em filosofia e teologia, com uma carreira acadêmica invejável, que é o padre Fernando José Cardoso. Ele lançou uma obra chamada O Sermão da Montanha, e num desses capítulos ele analisa a instrução de Jesus a que nos referimos, bem-aventurados os aflitos. E ele tem uma frase que nos chamou muito a atenção, onde ele diz assim: o sofrimento que nos faz chorar e sofrer é o osso duro das religiões. Olha que frase forte. O sofrimento, vou repetir, que nos faz sofrer e chorar é o osso duro das religiões. Por que osso duro? Porque é muito difícil de a gente digerir o sofrimento sem considerar uma causa anterior. Né? A doutrina espírita, ou espiritismo, que compartilha da crença de outras doutrinas antigas, sobretudo do Oriente, como o hinduísmo, o budismo, o judaísmo, o pensamento de grandes estudiosos do passado, como do matemático Pitágoras, como de Sócrates, Platão e outros estudiosos, né, muito conhecidos na Grécia, em Roma, como Virgílio, Ovídio e tantos outros, que conheceram e entenderam o processo da reencarnação. Para nós, sofrimento não é um osso duro, pelo contrário. O sofrimento pode ser compreendido a partir de um mecanismo de causa e de efeito, de ação e de reação. Então, Allan Kardec vai explicar tudo isso muito bem no início do capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, quando ele trabalha a justiça das aflições, as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Mas vamos, sem mais delongas, eu vou abrir aqui o trecho da instrução de Santo Agostinho e vou ler apenas alguns pontos que nos chamaram a atenção. Logo no primeiro parágrafo da instrução de Santo Agostinho, nós lemos assim: ó homens, só reconhecereis o poder de vosso Senhor quando ele tiver curado as chagas de vosso corpo
e coroado vossos dias com beatitude e alegria. Só reconhecereis seu amor quando ele tiver adornado vosso corpo com todas as glórias, e lhe der seu brilho e sua brancura. Até quando vossos olhares irão parar nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, se lançar além dos limites do túmulo? Procurai consolações para vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa de vossos males no passado. Aqui vem todo o diferencial desse conhecimento que nós aurimos na doutrina espírita. Então, o cristianismo, ele nos oferece condições para encontrarmos consolo, depositando esperança no futuro. Mas, muitas vezes, essa esperança não é suficiente para explicar os males, as adversidades e os sofrimentos da vida. Diz Kardec no Evangelho, né, que isso seria para dar mais mérito àquele que sofre. Mas como explicar a diferença do sofrimento? Como explicar por que uns sofrem mais e outros sofrem menos? Esses dias atrás, conversávamos com uma pedagoga aqui da nossa cidade, e ela nos relatava as dificuldades do ensino à distância às crianças durante esse período da pandemia, da quarentena. E ela dizia: como é possível que duas crianças concorram quando uma, cheia de recursos, vivendo numa família financeiramente abastada, que tem o seu próprio quarto, com internet de última geração, equipamentos de última geração, internet de alta velocidade, todos os recursos e o conforto possível para estudar, com uma criança de família mais humilde financeiramente, que vive, por exemplo, numa casa simples, de 3, 4 cômodos, com 14 pessoas, por exemplo, sem acesso à internet, o pai desempregado, aguardando receber o auxílio, a mãe sem emprego, a família sem condições de prover a alimentação adequada e os demais recursos às crianças, algum dos membros da família enfermo, doente. Como é que nós podemos comparar essa corrida à instrução entre essas duas crianças? Quais as chances que esta criança, que depende do ensino público, que vive nessas condições precárias, pode alcançar o mesmo nível de instrução que a outra que possui todos os recursos a seu favor? Como explicar essa desigualdade que é muito forte em nossa sociedade, sobretudo em nosso país? Então, colocar a esperança no futuro pode dar algum consolo, mas não conforta completamente. Não explica a causa do sofrimento. Então, nessa instrução de Santo Agostinho, nós começamos já a ver a grande diferença que existe quando nós compreendemos que existe uma causa que deve estar no passado. Então, a primeira postura para nós conseguirmos começar a entender as adversidades da vida, os males que nos atingem, é colocar em Deus toda a nossa confiança. Entender Deus como o infinito das perfeições. Então, ele é infinitamente justo, ele é infinitamente bom, ele é infinitamente perfeito. E sendo infinitamente bom, justo e perfeito, justas também devem ser as aflições da vida. Mas só aí não basta. É importante entender que existe uma causa para tudo. Se a causa não está na vida presente, em vida anterior, certamente ela estará. Este é o grande diferencial
que nós temos a nosso favor. Poderíamos dizer que é quase um privilégio, embora não exista privilégio dentro das leis divinas. Porque ao mesmo tempo em que nos sentimos privilegiados por esse conhecimento, sentimos que aumenta exponencialmente a nossa responsabilidade de agirmos de forma coerente com este conhecimento. E uma coisa curiosa, que eu gostaria de abrir um parênteses aqui, durante esse período da quarentena, nós acabamos tendo tempo para ler, conhecer, assistir outras palestras, buscar reflexões edificantes, para ocupar um tempo que nós não sabíamos que tínhamos. E uma palestrante que muito chama a nossa atenção, já há tempos que a acompanhamos, é a professora Lúcia Helena Galvão, professora de filosofia, que, diga-se de passagem, pelo menos até o momento, não tem nenhum vínculo com a doutrina espírita, não que eu saiba. E um curso que ela realiza na internet, que nos cativou, chama-se Mini Curso sobre Resiliência. A resiliência, como vocês devem saber, é um termo que vem sendo usado com muita frequência na atualidade. Surgiu na década de 90, emprestada da física, para explicar a capacidade que certos corpos possuem de uma espécie de elasticidade, de, ao serem tensionados, depois dessa tensão, voltam à condição original. Depois disso, a ecologia emprestou o termo da física para explicar a capacidade que certos ecossistemas, mares, oceanos, florestas, etc., têm de voltar à condição original depois de sofrerem alguma degradação. Mais tarde, a psicologia e a filosofia passaram a fazer uso também desse termo, para aplicá-lo ao ser humano. A capacidade do ser humano de ser resiliente, de após sofrer uma crise ou uma adversidade, voltar ao seu estado original. Mas o que é muito interessante nesse curso da professora Lúcia Helena Galvão é que ela argumenta que, ao contrário do modismo que tem aplicado a palavra resiliência ao comportamento humano, não é correto nós nos servirmos desse termo, porque depois de qualquer adversidade ou qualquer crise, ninguém quer voltar ao estado anterior. Nós não queremos, depois de uma crise ou de uma adversidade, retornar à nossa condição original. Queremos sair dessa adversidade melhores, mais amadurecidos, mais experientes, não é? Mais fortalecidos que seja. Mas o que é interessante nesse curso, que aqueles que quiserem assistir podem acessar na internet, no YouTube, chama-se O que é Resiliência. O que chamou a nossa atenção nesse curso é ela dizer o seguinte: para compreender as adversidades da vida, é preciso entender que a vida é ordem e não caos. Olha que frase. A vida é ordem e não caos. Uma semente de abóbora não vira milho no meio do processo. Não vira abacaxi no meio do caminho. Uma semente de abóbora vai produzir abóboras. Isto é ordem, não caos. E a vida se assenta sobre leis que regem o cosmos com ordem. Em dado ponto do curso, ela faz referência a um grande filósofo, que foi o imperador romano Marco Aurélio, tido como um dos 5 grandes filósofos e imperadores romanos, né? Talvez um dos últimos. Há até hoje um livro muito conhecido dele, que é estudado, chamado Meditações. E este imperador filósofo, em dado ponto da sua obra, ele tem uma frase em que ele diz: nada acontece ao boi
que não seja próprio do boi. Não acontece ao cavalo que não seja próprio do cavalo. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Ou seja, nada acontece a nós, seres humanos, que não seja próprio de nós, que não seja relativo à nossa condição, à nossa necessidade, às circunstâncias que cercam a nossa vida. Então, por extensão, eu posso dizer, nada acontece ao Joaquim que não seja próprio do Joaquim. Nada acontece ao Edson que não seja próprio do Edson. Nada acontece à Cláudia que não seja próprio da Cláudia, e por aí vai. Isso, de certa maneira, nos faz entender que existe dentro de nós um magnetismo que atrai para nós aquilo de que necessitamos para o nosso processo evolutivo. Essa própria pandemia que estamos vivendo, que iremos compreender esse fenômeno mais adiante, no futuro, sabe-se lá se não é algo que essa própria humanidade terrena atual atraiu para si. Divaldo Franco, em uma de suas instruções recentes, em uma de suas lives, assim se pronunciou. Não tivesse essa humanidade, ou melhor, não estivesse essa humanidade vibrando tanto egoísmo, tanto distanciamento das leis de Deus, e esse vírus talvez nem teria essa força que ele tem. Por extensão, nós podemos deduzir que isso é uma verdade muito séria. Afinal de contas, não conseguimos imaginar esse tipo de ocorrência ou de dificuldade em mundos superiores, onde os espíritos vibram o bem, vivem o bem, promovem o bem. Não é? A gente vai encontrar lá no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, aquela grande mensagem, aquela grande instrução de Kardec a respeito dos mundos superiores, e que nós ficamos com uma grande vontade de ir para esses lugares venturosos, não é? Onde não existe o mal, onde só o bem impera. Então é possível deduzir que todas essas ocorrências que estamos enfrentando na atualidade dizem respeito à nossa necessidade evolutiva. Tudo isso vem para produzir o melhor, para renovar, para melhorar. Mas acontece por quê? Porque nós atraímos pelo magnetismo que nos é próprio. Nada acontece ao ser humano que não seja próprio do ser humano. Isso, de certa maneira, vai me dando uma espécie de clarividência. Não estou falando de clarividência mediúnica. Estou me referindo a uma clarividência com relação à minha forma de ser e de agir. A partir da minha conduta, eu posso deduzir o que vai acontecer comigo lá na frente. Se sou uma pessoa que gosto de certos vícios ou de certos apetites grosseiros, é natural que, pela lei de ação e reação, eu vá colher o fruto dessas escolhas. Então, essa clarividência vai me dizendo os pontos onde eu preciso melhorar, onde eu preciso me corrigir. Para isso que o mal vem, para corrigir pontos que, em nossa individualidade, ainda não estão muito bem ajustados com as leis divinas. Então, tudo está dentro de mim. Por isso que Jesus, ao referir-se sobre o tema, ele dizia, não é o que entra que contamina o ser humano, mas o que sai, porque está tudo dentro do coração. Olha que coisa extraordinária, não é? Dentro desse curso da professora Lúcia Helena, sem me alongar muito, ela cita também Napoleão durante as guerras que ele promoveu, as guerras napoleônicas. Há um momento em que ele consegue invadir a Espanha. E como é que ele consegue esse desiderato? Porque dentro da Espanha ele tinha cúmplices, indivíduos que facilitaram a sua entrada. É o que acontece conosco. O mal, quando nos atinge, ele chega porque encontra cúmplices dentro de nós. Muitas pessoas se assustam com aquela questão do Livro dos Espíritos, que fala sobre a influência dos espíritos na nossa vida,
ao dizer que eles nos influenciam tanto que até nos dirigem. Na realidade, eles não nos influenciam naquilo em que nós não lhes oferecemos guarida. Eles nos influenciam a partir de plugs que identificam em nós. É como um cãozinho que rastreia uma casa atrás de comida através do seu faro. Ou quando a gente quer identificar um produto estragado na geladeira e a gente vai cheirando até encontrar. Os espíritos também, através desse faro espiritual, identificam o magnetismo que nós emitimos e pensam: conheço esse cheiro, conheço esse aroma, eu sei o que é. E aí instalam-se os processos de perturbação. Então, tudo está dentro de nós. Por isso é importante entendermos esse parágrafo de Santo Agostinho, quando ele fala: procurai consolações para vossos males no futuro que Deus vos prepara, e as causas de vossos males no passado. Essa é a primeira ordem de ideias de Santo Agostinho. Mas ele avança. Há um segundo parágrafo, que eu vou abrir aqui, um trecho bem curtinho, no segundo parágrafo da instrução, em que ele diz assim: como desencarnados, quando vagáveis no espaço, escolhestes vossa prova, porque vos acreditastes fortes o bastante para suportá-la. Por que reclamar agora? Olha que interessante. Aqui, para a gente ampliar esse estudo sobre a mensagem de Santo Agostinho, seria interessante nós abrirmos aquela parte do Livro dos Espíritos. Isso você pode fazer depois aí na sua casa. Existe uma seção no Livro dos Espíritos chamada Escolha das Provas. São várias questões que Kardec trabalha ali, justamente sobre a escolha das provas, que complementam esta instrução de Santo Agostinho. Uma questão que chamou a nossa atenção é a de número 266, que também está aberta aqui, em que Kardec pergunta aos espíritos superiores: não é natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Olha que questão interessante. Talvez se nós fôssemos os responsáveis pela codificação naquela época, essa teria sido a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Por que é que nós não escolhemos provas menos ásperas, mais fáceis de enfrentar? E os espíritos superiores respondem com toda aquela objetividade, aquela clareza, aquela lucidez que lhes é peculiar, dizendo que o espírito encarnado, sob influência das ideias terrenas, só vê nas provas o lado penoso. A gente tem essa miopia espiritual. Nós costumamos avaliar os males e as adversidades que nos acontecem apenas no seu lado penoso e não conseguimos identificar as coisas úteis e proveitosas que existem por trás dessa adversidade. Não conseguimos identificar a mensagem por trás dessa adversidade. E esquecemos que, na erraticidade, pedimos provas mais ásperas porque enxergamos um objetivo lá na frente e queremos atingir esse objetivo. Ora, não é difícil de imaginarmos isso, bastando a gente refletir na forma como nós nos conduzimos aqui, como encarnados. Quantos de nós não nos submetemos a situações difíceis que exigem muito de nós para podermos atingir um objetivo que almejamos? Quantas criaturas não enfrentam jornadas de trabalho exaustivas, não enfrentam jornadas acadêmicas prolongadas, estudando por muitos anos, sacrificando noites de sono para adquirir um título acadêmico que almeja? Quantas vezes não nos submetemos a tratamentos rigorosos para obter aquela saúde desejada? Quantas vezes
não tomamos aqueles chás amargos para conseguir aquela dieta que necessitamos. Então, se nós, seres humanos, nos submetemos a situações difíceis por causa de um objetivo que estamos vislumbrando lá na frente, por que é que o espírito, que na erraticidade tem uma visão muito mais ampla, não agiria dessa forma? Aqueles que dizem que se pudessem escolher uma prova mais fácil, diz Kardec, são como crianças, as quais, ao perguntarmos o que querem ser quando crescer, dirão assim: quero ser fabricante de caramelo ou de chocolate. É a miopia espiritual. É achar que aquilo é melhor para nós quando não é. Então, na erraticidade, a nossa visão é muito mais ampla, é muito mais abrangente. E as provas que estamos enfrentando hoje, elas, além de serem adequadas à nossa necessidade, têm o nosso número, para dizermos assim, numa linguagem popular. Elas foram moldadas e assistidas por espíritos sábios e benevolentes que as ajustaram para a nossa necessidade. Inclusive, há casos em que nós, desejando avançarmos para os objetivos que estamos enxergando lá na frente, provavelmente pedimos provas superiores às quais nós aguentaríamos. E os espíritos bondosos, conscientes do nosso exagero, fazem abençoados cortes nessas listas, deixando apenas poucas provas, porque sabem que se pedíssemos provas muito maiores, talvez não aguentaríamos. Então, renascemos na Terra com todas as circunstâncias necessárias, assistidos por espíritos bondosos, por uma rede de corações que se preocupa conosco diuturnamente. E nada nos acontece que não seja próprio do nosso merecimento e da nossa necessidade. Como diz a frase do filósofo romano: nada acontece ao boi que não seja próprio do boi. Nada acontece ao cavalo que não seja próprio do cavalo. Nada acontece ao Joaquim que não seja próprio do Joaquim. Então, esta é a segunda ordem de ideias na instrução de Santo Agostinho. Ele vai fechar o último parágrafo, vou abrir aqui, um trechinho interessante, em que ele fala assim, um trecho do terceiro parágrafo da sua instrução. Que remédio, então, determinar a aqueles que são atingidos por obsessões cruéis e males cruciantes? Só um é infalível: a fé, o olhar para o céu. Aquele que sofre e que tiver a fé por suporte, não sofrerá mais. Então, essa mensagem de Santo Agostinho está nos dizendo que a fé é o remédio para os nossos males. O olhar para o céu. É lógico que aqui não está se referindo a ficarmos olhando para o céu, olhando para o firmamento. Está nos dizendo para olhar para as coisas espirituais, para voltarmos os nossos olhos à espiritualidade e a Jesus. O mal é criação nossa. O remédio é ajustarmos a nossa vida aos ensinos do Mestre. Existe uma instrução do nosso querido Francisco de Paula Vitor, através do médium José Raul Teixeira, em que ele diz assim: sempre é importante verificarmos se os nossos rumos apontam para o Cristo ou nos afastam dele. Esta é uma excelente prática, não é? Sempre que nós tivermos dúvidas sobre algo que estejamos pensando, arquitetando, ou praticando, ou fazendo, ou deixando de fazer, perguntemos-nos honestamente: isso que eu estou arquitetando, pensando ou fazendo, aponta-me para Jesus ou afasta-me dele? É uma excelente forma de darmos ou começarmos a dar um direcionamento para a nossa vida. E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, existe aquele belo capítulo, que é o capítulo 19,
onde vamos aprender que a fé, ela é divina e é humana. Divina porque eu confio em Deus, eu entrego a minha vida a esse Criador, em quem confio e que sei ser suprema justiça, suprema bondade, suprema misericórdia. Mas eu também busco recursos dentro de minha alma. E tantos recursos existem à minha disposição se eu quiser movimentá-los. Eu tenho o estudo, eu tenho a prece, eu tenho a reflexão, eu tenho a meditação, eu tenho o trabalho voluntário na casa espírita, que temporariamente está nesse período de isolamento, mas em breve retornará. Eu tenho a visita àqueles que sofrem, onde vou levar a palavra amiga, e embora esteja fazendo um ato de amor, aquilo me ajuda muito mais do que a quem estou assistindo. Se eu faço isso de forma desinteressada e dando parecer que aquilo está mais me ajudando do que a ele. Veja quantos recursos nós temos à nossa disposição. A reflexão nesse período que estamos em casa, dos meus pensamentos, daquilo que está acontecendo comigo, por que isso está acontecendo comigo? Por que estou reencarnado nessa família, nesse lar? Por que tenho esse trabalho? Por que convivo com tal ou qual pessoa? Onde está o propósito de aprendizado nisso tudo? Qual é a mensagem por trás disso tudo? Então, eu preciso aprender a identificar. Isso é movimentar os recursos da minha alma. E a fé, esse elemento maravilhoso, além de ser divino, faz com que, ao ser humano, eu consiga encontrar ou começar a trabalhar a paz dentro de mim. Porque não existe paz, convenhamos, sem acordo com a nossa consciência. Agora, vamos recordar que lá no Livro dos Espíritos, as entidades venerandas que dirigem os destinos da Terra disseram a Allan Kardec que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, à medida que eu me harmonizo com as leis de Deus, eu me harmonizo com a minha consciência e começo a desfrutar de um estado maior de paz. Por isso que o Cristo, antes de despedir-se dos seus seguidores imediatos, lhes ensinou: a minha paz vos deixo, não a deixo como o mundo a confere. Olha que interessante, porque a paz do mundo eu tenho que buscar lá fora. Eu tenho que buscar nos prazeres enervantes e fugidios. Eu tenho que buscar no divertimento, eu tenho que buscar nos vícios. Só que tudo isso me dá uma saciedade igual à água do mar. Não me satisfaz e aumenta a minha sede. Jesus nos convida a buscar a paz dentro de nós. A minha paz eu vos dou. A paz que eu conquistei em milênios de devoção às leis divinas. À medida que eu me harmonizo com as leis e entendo que elas trabalham a meu favor, para a minha construção espiritual, para a minha evolução e para o meu crescimento intelecto-moral, eu começo a construir essa paz dentro de mim. Então, essas são, em essência, meus amigos, as reflexões que conseguimos garimpar nessa grande instrução espiritual de Santo Agostinho. Ele começa falando sobre a consolação que nós precisamos encontrar no futuro, mas também no passado. Entra depois na questão da escolha das provas, né? Que essa escolha foi feita de acordo com a nossa necessidade, compreendendo o futuro e compreendendo o passado, e que tudo isso, todo esse conhecimento a respeito das causas, das provas que necessitamos, tudo isso favorece, tudo isso fomenta, tudo isso faz crescer a minha fé. E ao fazer com que eu cresça em minha fé, isso aumenta a minha esperança. A minha esperança de dias melhores. A minha esperança do meu próprio crescimento e da minha própria superação das adversidades. Para que ao sair dessas adversidades, eu não esteja como eu estava quando entrei,
mas esteja mais forte, mais amadurecido, mais experiente. E o principal, mais resignado e mais submisso às leis de Deus, que à medida que eu aceito e aplico na minha vida, isso transforma-se no meu coração em uma fonte de paz e de harmonia. E como estamos falando de fé e de esperança, eu gostaria de encerrar citando, pedir licença para vocês para encerrar, citando uma frase da grande Cora Coralina, né? Escritora goiana, que inclusive foi citada pela professora Lúcia Helena Galvão no seu curso, e em que ela diz assim com muita propriedade: tenho mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Olha que coisa linda. Eu vou repetir. Tenho mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Eu preciso ter esperança na minha caminhada. Tenho que encontrar e movimentar esses recursos dentro de mim. A fé é divina, mas é humana. E nada me acontece que não seja próprio da minha necessidade. Edson, deixo com você agora as suas considerações. Muito bonito aí a Cora Coralina que você trouxe, hein, Joaquim? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Nós vamos falando aqui, você falou da resiliência, né? E também falou aí da pandemia, das dores, que a resiliência não caberia no ser humano, como na matéria que apropriamos essa palavra da física, né? E é interessante, porque existe uma palavra que tem se falado muito, inclusive nos meios empresariais e tudo, a respeito dessa pandemia, que se chama novo normal. Que não é para que voltemos ao normal, porque senão não vai ter valido a pena sofrer. Nós temos que ter criado agora, a gente deu uma esticada, enquanto humanidade, e vamos voltar para um novo normal, não para o normal que estávamos. Se nós não melhorarmos a nossa condição planetária, a nossa condição individual, de nada terão valido todas essas desencarnações que nós temos visto. Quantas milhares de criaturas, quantas famílias marcadas por essa desencarnação que pode ser encarada como uma tragédia, mas está dentro da necessidade do orbe e das pessoas aqui encarnadas. Mas tudo isso terá sido em vão se nós não, depois de todo esse processo, não nos convertermos em pessoas melhores, menos focadas na parte material, né? E mais orientadas para as questões espirituais da vida. O Hahnemann, né, o pai da homeopatia, e um dos espíritos que ajudaram aí na codificação de Kardec, ele diz que a doença, né, a origem, existe uma doença máter, que é a origem de todas as doenças, que é o afastamento das leis de Deus. E nós sabemos que na nossa individualidade, né, no crescimento de cada um, de cada espírito, precisamos muitas vezes, que não for por amor, vai pela dor, então quando a gente está indo contra as leis de Deus, a gente vai adoecer, a gente vai sofrer para depois recuar e criar um novo caminho. Isso no individual e no coletivo, né? Como você bem disse, a nossa humanidade ela estava muito doente, então veio a doença do egoísmo, do consumismo e tantos outros ismos. Aí vem essa pandemia, machuca um pouquinho para que a gente reflita e aí se cure enquanto humanidade também. Claro que vai ser na individualidade que isso começa, mas sim, vai repercutir para a humanidade, não é? Sem dúvida. Você sabe que já há alguns anos existem estudos, principalmente nos Estados Unidos, universidades importantes que estão trabalhando a questão da espiritualidade no trato com o paciente. Sim. Existe eu não vou me lembrar agora do nome do médico psiquiatra que é autor de um livro bem bacana chamado A Espiritualidade no Cuidado do Paciente. Ao fazer suas pesquisas e os seus trabalhos acadêmicos ali na universidade, ele detectou que as pessoas que possuem fé acabam desenvolvendo uma longevidade 35% maior do que as pessoas que não possuem fé. Olha que coisa interessante.
E ele ainda detectou que isso impacta no nosso estado de estresse. A fé reduz o estresse. Só isso já seria uma grande coisa. Porque o estresse, ele impacta no nosso sistema cardiovascular, ele impacta no nosso sistema imunológico, ele impacta no nosso sistema endócrino. Veja só que maravilha. Você disse bem, já está agora no currículo das faculdades, inclusive das brasileiras. Sim, a espiritualidade já faz parte do currículo já. Sim, já é um avanço, né? Isso. Bom, Joaquim, eu fui ver aqui no chat se tinha alguma pergunta para que a gente pudesse ter uma interação maior. Não tem perguntas, apenas agradecimentos. Então, nós é que agradecemos. Trago o agradecimento de todos os nossos, aqui os ouvintes, aqueles amigos que nos acompanham desde sempre. O nosso próprio agradecimento, nossa gratidão por você ter dado um pouco do seu tempo, do seu conhecimento para nós. Eu que agradeço. Esse momento se reproduza por muitas vezes e que nós todos aqui possamos refletir sobre esses ensinamentos nessa noite e que tenhamos todos um excelente final de semana. Muito obrigado pela audiência de todos. Joaquim, mais uma vez, muito obrigado. As suas palavras finais. Eu que agradeço, Edson, e externo aqui meu abraço caloroso a todos, pedindo a Jesus que nos conserve em sua paz. Muito obrigado a todos. Um excelente final de semana.